Fala galera, beleza? João Martiniano na área e hoje eu quero falar com vocês sobre o tema: Deus pode ser comparado a alguém ou a alguma coisa? Nos últimos dias eu recebi bastante comentários negativos aqui no meu canal porque algumas pessoas dizem que eu sou herege por comparar Deus a Naruto ou a qualquer outro personagem. Tá certo isso? Então, hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes, se vocês observarem, aqui atrás de mim está sem cenário. Isso porque eu mudei de casa, então ainda o novo cenário não está pronto, mas acredito que logo ele vai ficar pronto, vai ficar tudo ok e vai ficar bem legal aqui, beleza? E se você é novo por aqui, quero te convidar para se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e se já é inscrito, aproveita também para deixar o teu like. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e também ao final do vídeo não esquece de deixar o teu comentário, beleza? Então agora rola a vinheta e vamos pro vídeo. Deus pode ser comparado a Naruto, He-Man, Homem de Ferro, Capitão América, Super-Homem ou a uma pessoa real qualquer? Você é quem? Deus. Como cristãos, acredito que isso não é discutível. Deus não se compara a ninguém. Deus é grande, Deus é único, Ele é absoluto, é o Criador de todas as coisas. Então, se a gente colocar lado a lado Deus com Naruto, é claro que a gente não pode comparar os dois. Por exemplo, Deus é eterno, Naruto não. Deus é o Criador de todas as coisas, Naruto foi criado. Deus é real, Naruto é um personagem. Deus é todo poderoso e Naruto é um personagem que está cada dia se aperfeiçoando. Então é lógico que Deus não pode ser comparado com nada. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, Deus ou Jesus vivem sendo comparados com alguma coisa. Por exemplo, Abraão e Isaac são comparados a Deus e Jesus, quando Abraão vai sacrificar o seu filho, assim como Deus sacrificou o seu filho Jesus. Eu tô passada, chocada. Outra comparação que a gente pode ver é quando lá no Novo Testamento o escritor de Hebreus compara Jesus a Melquisedeque, um sacerdote que não tem nem começo e nem fim de dias. Simplesmente ele aparece na Bíblia, abençoa Abraão e some. Então, da mesma forma, Jesus é comparado com Melquisedeque, que abençoa toda a descendência de Abraão e todos os povos da terra. E não só isso, Deus é comparado com uma rocha, Deus é comparado com o fogo e inclusive o próprio Jesus se compara a uma galinha quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu colocar você debaixo das minhas asas, como faz uma galinha com os seus filhotes. Então, se Deus não é comparado a nada, por que a Bíblia vive comparando ele com outras coisas? E a resposta está bem aqui. A Bíblia compara Deus com outros elementos para nos ensinar verdades fundamentais. Jesus vivia fazendo isso no Novo Testamento quando ele queria explicar o reino de Deus. Por exemplo, Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a uma medida de fermento que uma mulher colocou em 3 medidas de farinha. Também Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao grão da mostarda. O reino dos céus é semelhante à rede que o pescador joga no mar. Ora, a gente sabe que o reino dos céus não é nem um fermento, nem uma rede e nem nada neste sentido. Jesus estava pregando a uma comunidade de pescadores e pessoas que viviam da agricultura. Por isso Jesus explicava verdades eternas a partir de elementos que as pessoas pudessem entender. A Bíblia vai falar de Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel e na verdade ele era uma das pessoas mais eruditas que tinha naquele lugar. Quando Jesus fala para ele do novo nascimento, Nicodemos não entende e pergunta: mas como que isso vai ser? Um homem por acaso vai ficar pequenininho e voltar a entrar dentro do ventre da sua mãe? E Jesus responde para ele: Nicodemos, se eu estou falando para você de coisas terrestres e você não entende,
O que vai acontecer então quando eu falar para você de coisas espirituais? Então, o grande segredo não é que eu ou qualquer outra pessoa que fale que Naruto ou qualquer outro personagem é parecido com Jesus, que a gente está querendo colocar os dois no mesmo nível. O que nós estamos querendo dizer é que quando você olha para algumas atitudes de Naruto ou qualquer outro personagem, você consegue identificar atitudes cristãs. E a pessoa que ainda não conhece Jesus vai começar a conhecer melhor Jesus a partir das coisas que ele já compreende. Imagine, por exemplo, uma pessoa que mora no Japão e não tem um conhecimento profundo de Jesus, mas ele é apaixonado por Dragon Ball. Quando ele começa a conversar com uma pessoa que tem um conhecimento maior de Jesus, então aquela pessoa fala: olha, você gosta de Goku? Sabia que nesta outra situação Goku e Jesus agiram da mesma forma quando perdoaram seus inimigos? Desculpe, mas por favor eu lhe peço, deixe ele ir, por favor. E aí aquela pessoa que antes não tinha um conhecimento de Jesus, ao ouvir sobre Dragon Ball e Jesus, começa a ter um interesse maior em Jesus e talvez ele possa vir a procurar sobre Jesus. Parece uma coisa viajada? Não, não é uma coisa viajada e era exatamente assim que os apóstolos de Cristo faziam lá no primeiro século. Por exemplo, lá em Atos 17, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava em Atenas passeando por aquela cidade e de repente ele vê um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. As pessoas de Atenas veneravam este Deus mesmo sem saber quem ele era. E eles veneravam este Deus desconhecido na ideia de que, bom, a gente tem milhares de deuses e nós estamos adorando a eles. Mas vai que exista um Deus que a gente ainda não conheça. Para que este Deus não fique chateado ou zangado com a gente, vamos então prestar homenagem a ele, mesmo que a gente não o conheça. É claro que na mentalidade daqueles atenienses, eles não se referiam a Cristo. Mas quando Paulo vê aquele Deus desconhecido, ele aproveita o gancho e fala: olha, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, eu conheço e é sobre ele que eu quero falar aqui. E aí as pessoas começam a prestar atenção em Paulo e Paulo ganha a grande multidão dos atenienses para Jesus. Então a comparação não é para dizer que Jesus e qualquer outro personagem estão em pé de igualdade. A comparação é para dizer que este personagem ou esta pessoa está apontando o caminho para Jesus. E não é à toa que nós somos chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, porque as pessoas olhando para nós e para as nossas atitudes, elas podem vir a conhecer Jesus. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa teu like e compartilha ele com todos os seus amigos. Qualquer coisa, chama lá no direct do Instagram para a gente poder conversar, tá bom? É @martinianofilho. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.